como ser guiado pelo Espírito. Eu falo para os irmãos que constantemente a pergunta que eu recebo é: pastor, qual que é o meu propósito? Não é? Mas tudo vai se resumir a uma incapacidade desse irmão de ouvir, mas resume-se a essa não é? De discernir a voz de Deus. Quem já se viu diante de um problema e orou e parecia que Deus não falava com ele? Quem já se viu? Quem está nesse momento, nessa condição? Aleluia, estamos juntos, amém? Amém? O que acontece? Nós sempre teremos situações assim. Mas o que é muito importante para nós? É nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Deus fala conosco de diversas formas. Ele pode falar conosco através de uma voz audível. Provavelmente os irmãos lembram, não é, da passagem de Samuel, quando Deus então fala com ele estava a dormir, ele ouve a voz do Senhor a chamá-lo e ele vai ter com o seu mestre ali, com o sacerdote que é Eli. Ele fala assim: o Senhor me chamou. E ele fala para ele: não, eu não chamei, volta a dormir. Isso acontece por 3 vezes. Na terceira vez ele entendeu o que era e falou para ele: a próxima vez que você ouvir essa voz, você vai dizer: Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado: quando o Senhor falar contigo, que você possa dizer: o teu servo ouve. Qual que é o nosso problema muitas vezes? Nós temos dificuldade de entender. Eu já falei: Deus, por favor, não estou a entender, desenha, não é? Está difícil perceber qual que é a direção. Mas por quê? Porque não havia uma certa maturidade. Fala comigo, maturidade é a chave. Mas ninguém cobra maturidade de um recém-nascido. Crianças fazem coisas de crianças. E adultos que cobram em crianças posicionamento de adultos, esses são imaturos, não entenderam? Crianças sujam, crianças tropeçam, crianças fazem barulho. Amém, meus irmãos? Não quero acusar ninguém. Se você bateu a criança, Deus te perdoe em nome de Jesus, aleluia. É que às vezes irrita, eu te entendo. Eu já te disse para não mexer aí, e ele mexe de novo. Mas você vê, criança faz coisa de criança. Mas o que é necessário? Que nós possamos amadurecer. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Olha só, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são o que, meus irmãos? Filhos de Deus. Qual que é a grande evidência que você é filho de Deus? Não é se você bebe ou não bebe. Não é se você rouba ou não rouba. Está entendendo o que eu quero dizer aqui? Não é a conduta. O que mostra se você é filho de Deus ou não, não é o teu bom comportamento ou o teu mau comportamento. O que mostra que realmente você é filho de Deus é que você é guiado pelo Espírito. Os irmãos me entendem até aqui? Pergunta para quem está ao outro lado: quem dirige a sua vida? Conduz ainda, queremos te ver. Isso. Ok, aí ele está a dirigir a vida do Delfino. Aí chega um momento que alguém vem fazer uma... Agora preciso de alguém para fazer o diabo, bem rápido. É porque alguns irmãos... Domingos. O Marvin está onde? O Marvin? Você faz bom diabo, mas hoje não. Vem. Ele está de preto, só por isso. Entendeu? Até podemos fazer diferente. Vou mudar. A vida do Tomásio. Você, Jesus, o camarada aqui, Mansata. Ok. Presta atenção. Volta para cá. Eu preciso da tua atenção, amém? Seu quebra-gelo da palavra. Essa é a vida do Tomásio. Tomásio dirige a vida dele. E o Tomásio toma as suas decisões. Se alguém então, vem o Satanás, faz uma proposta para ele aí, fala para ele: vende droga, fala para ele. Você é o Satanás, lhe dá ideia, vende droga. Não, mudou, esse agora é o dono da vida. O diabo ficou confuso. Olha o tempo da palavra, Domingos. A tua vida não está a correr bem. Não, você é a carne, se comporta bem, você aceita para vender droga. Se ele vende droga, é uma coisa boa, irmãos. É um bom conselho, mas como ele dirige a vida dele, o que é que ele fala? O importante é ninguém me apanhar. Não é assim que o mundo fala? Só dá errado se me apanharem. Se não me apanharem, tá tudo bem. Vou dar no bairro, não é assim? Aí ele toma a decisão de aceitar a Jesus agora. Vem Jesus, vai, dá já o controle da tua vida. Você não fica do lado do diabo, você fica aqui. Fica aqui, você senta agora, Jesus, tudo bem, vamos lá. Mas você tem que ir atrás dele o tempo todo. O diabo vai atrás dele o tempo todo, faz uma proposta, fornica, por exemplo. Você só fica atrás dele, eu vou falar as propostas. Vai, fornica, ela te gosta. Se você não namorar com ela, não vais casar, vais morrer solteiro. Aí o que é que às vezes a pessoa faz? Pede para Jesus sair da tua vida. Essa parte aqui é que eu vou conduzir a minha vida. Ele faz assim, aí ele senta e começa a namorar com uma moça que não deveria, entendeu? Por quê? Porque ele entregou o comando da vida para Jesus. Mas em certas decisões, quem é que quer decidir a vida? Não, aqui eu vou guiar. Vai, guia, põe, aplica uma quarta. Só conduz em automático, ok? Mas você vê, ele vai, ignora. Jesus vai falar para ele: você vai acidentar, faz sinal.
sinal assim. Isso. Acelera. Vai, ele fala acelera. Você lhe fala para. Mas quem está a conduzir a vida? É o diabo. O diabo nem tem como. Ele conduz a vida dele. O diabo só dá dicas do que ele pode fazer. Mas Jesus quer dirigir a vida dele, não é? Para, dirige. Aí, imagina. Aí ele chega lá, a moça lhe trai. Porque se faz com ele, faz com outros, porque a carne é insaciável. Aí ele chora, vai na igreja. Pastor Hélio, socorro. E Jesus volta de novo, amém, irmão, vamos orar. Ele chora já bué, não sei o quê. Não, agora mesmo vou fazer a corte, não sei o quê. Aí Jesus começa a dirigir a vida dele. A parte sentimental melhora, ok, essa parte está vencida. Aí o diabo vem atrás dele e fala para ele: e agora, como é que vais ganhar dinheiro, né? Não, vou te dar uma ideia, tem um negócio aí, não sei quanto. Aí ele começa a falar: tá bom, na parte da relação, Jesus já conduziu. Mas na parte do dinheiro, vou ganhar dinheiro da minha maneira. Tem um negócio aí chamado angofute, ok, não sei o que. É do Satanás, irmãos, de verdade. Aí começa o camarada a apostar, a perder bem de dinheiro. Jesus vai lhe falar, não é? Mas quem conduz a vida, no caso, vai ser uma escolha nossa. Você vai ter que todos os dias decidir quem vai dirigir os seus passos. Então o que é necessário? Que você aprenda a discernir qual que é a voz correta. Quantos me entendem até? Fala para quem está ao teu lado. Você vai ter que aprender a discernir qual é a voz correta. Fala para ele. É uma decisão pessoal. Você não pode falhar nisso, é crucial. Senão você vai aceitar coisas que não eram supostas e que no final vai dar problema. Ninguém te acusa. Vocês sabem, irmãos, nós não chegamos aqui para ensinar para os irmãos coisas que os irmãos podem ou não podem fazer. Você não nos vai falar isso pode, aquilo não pode. Mas angofute não pode. Só um parênteses. Mas por quê? Pastor, se eu quiser fazer, faz. Mas você escolhe onde você vai dar a sua oferta. E você não pode escolher dar a oferta naquele lugar. Entendeu? Não é. Tem gente que perde a família. Tem cristãos. Olha, saiu uma estatística que mostra que 40% dos evangélicos no Brasil estão envolvidos em apostas. Coisa horrível. Tem gente que começa a pedir dinheiro nos familiares e amigos, nos irmãos da igreja, só para perder nisso. E qual que é o problema? Eu falo sempre, é a maldição da vitória. O problema não é quando perde. Quando ganha uma vez, o Satanás entra com força. Aí o povo começa a ir buscar dinheiro onde não tem, para se envolver em coisas horríveis. Amém. Parênteses fechado. Voltando para a palavra. Irmãos, olha só. Vocês têm que aprender a discernir a vontade de Deus, a palavra de Deus. Quando é o Senhor a falar, a voz do Senhor, você precisa entender. Eu falo que o diabo, quando ele vem dar sugestões ao nosso coração, ele põe sempre na primeira pessoa, não é? Ele diz sempre eu e eu. Mas o Senhor não. O Senhor, ele conversa conosco. É um relacionamento. O Senhor nunca vai dizer no teu coração, eu posso fazer isso. Não. Você vai falar, você vai fazer. Você vai realizar. Entendeu? Nunca é uma voz de acusação, de condenação. É sempre uma afirmação. O Senhor não questiona a nossa identidade. Pelo contrário, o Senhor reitera quem nós somos. Quem questiona a nossa identidade é o diabo, Satanás. Você sabe, nós usamos dois nomes, né? Nós falamos diabo e falamos Satanás. Satanás é acusador, diabo significa sedutor. Então há coisas que ele age na nossa vida seduzindo, envolvendo, fazendo propostas. Mas depois que você cai, ele se levanta fazendo acusação. Diabo, Satanás. Mas o Senhor não. O Senhor tem palavra de graça, de vida, de favor. Quando você ouve a voz de Deus, nunca é para o mal, é sempre para o bem. Quando você ouve a voz de Deus, nunca traz a dúvida da condenação da tua identidade. É sempre para promover vida. Quantos me entendem até aqui? Não é? Então, qual que é a grande prova de que somos filhos de Deus? É que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O Senhor nos guia, o Senhor dirige os nossos passos. Então o que é ser guiado? Significa ser rendido, ser alinhado com a vontade de Deus. É permitir que o Espírito Santo direcione as nossas decisões, as nossas ações, o propósito da nossa vida, em vez de nós agirmos por impulso. Quem já fez compras por impulso? Atire a pedra quem nunca fez. Se você nunca fez, você não tinha dinheiro para isso. Nossa, irmão. E não é aquela coisa, às vezes, só de comprar uma besteirinha assim, né? Tem gente que faz compra por impulso, para agradar gente que não precisava ser agradada. E eu não estou aqui a falar para os irmãos que eu nunca fiz isso. No momento estou com um santo problema, que Deus me ajuda em nome de Jesus. Amém?
Mas acontece de você fazer sem buscar uma direção de Deus. Como assim, pastor? É que às vezes nós pensamos, não, você faz umas contas, não é? Você tem a possibilidade, de acordo com as tuas contas, você vai lá e faz. E esse é que é o grande problema, às vezes também. É que nós achamos que por naturalmente está tudo ok, você pode avançar e fazer o que você quiser. Mas aí daí para frente você se vê numa aflição, o espírito trava. Você já teve um episódio de alguém que pediu dinheiro emprestado, você tem dinheiro para emprestar, você até queria emprestar, mas você para de sentir paz no coração? É o Senhor a falar o seu coração, amém? Então, e aí qual que é a acusação às vezes? Mas você é crente, mas você é de Deus, não é? E a pessoa até às vezes já te liga, não, como eu sei que você é uma mulher de Deus, por isso é que eu procurei a ti. Aí você fala, então é de Deus, tem mesmo que ajudar. Mas o espírito no teu interior trava. Você tem o dinheiro, você tem condição, você não tem problema com a pessoa, mas o Senhor te impede de fazer isso. Quem já viveu, não é? É o Senhor. Agora, discernir, eu falei para os irmãos que é de extrema importância, não é? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, porque quando somos guiados pelo Espírito, nós temos paz, nós desfrutamos de paz no nosso interior, e essa paz anda com a sabedoria de Deus, anda em conformidade com o amor de Deus a nosso respeito, nunca se contrariam. Mas na velha aliança, para trazer aqui um paralelo para os irmãos, como é que funcionava? Ele dirigia a nação toda. Ele então tinha roupa sacerdotal. Ele colocava o colete sacerdotal. Os irmãos lembram? Pregamos aqui, mostramos um PowerPoint inclusive, com 12 pedras no seu peitoral. Quantas pedras, meus irmãos? 12. Quantos apóstolos eram? 12. Quantas tribos de Israel? Então 12 agora aponta para a igreja do Senhor. Mas presta atenção, o sumo sacerdote na velha aliança, em cada uma das pedras estava escrito o nome de cada uma das tribos de Israel. Então ele ia até o Santo dos Santos carregando as 12 tribos no seu peito. Peito aponta para o amor. Então sim, ele estava relacionado em amor com as 12 tribos. Ele representava as 12 tribos. Mas haviam duas outras pedras, Urim e Tumim. Quantos lembram? Diga amém. Urim e Tumim. Ninguém sabe exatamente como eram usados. Ninguém consegue explicar até os dias de hoje como é que eram usadas essas pedras. Mas nas mãos do sacerdote, ele carregava incenso. Incenso aponta para oração. Antes dele entrar para o Santo dos Santos, um sacrifício era feito. Um animal era morto. Um animal morto, cheiro de morte não é uma coisa agradável. Mas ele, quando entrava para o Santo dos Santos, ele carregava o incenso. Incenso tem um cheiro agradável. Sacrifício não é uma coisa agradável. Oração não é sacrifício. Quantos me entendem? Diga amém. Oração é agradável ao Senhor. Então o incenso aponta para oração. Então o sacerdote carregava as 12 tribos com o incenso na mão, apontando para a oração, que é a intercessão que ele fazia pela nação de Israel. Nos nossos dias, quem que é o nosso sumo sacerdote, meus irmãos? Jesus é o nosso sumo sacerdote. As 12 tribos agora apontam para a igreja do Senhor. Agora, o que é que eu quero mostrar para os irmãos? Na velha aliança, duas pedras, Urim e Tumim. Urim significa luzes, ou clareza, ou revelação. Tumim significa verdade, ou perfeição. E como é que eles faziam? A Bíblia fala que eles, quando queriam saber qual que é a vontade de Deus, eles lançavam essas duas pedras. Então, quando eu disse que não sabia exatamente como é que funcionava, é que os dizem que as pedras, quando lançadas, emitiam uma luz diferente. Eu não sei explicar. Mas o fato é que eles pegavam essas duas pedras, colocavam no peitoral também e entravam para a presença do Senhor. E depois, para saber qual que é a vontade de Deus, você não te irrite, né? Os dados. Essa é a velha aliança. Velha aliança, você precisa carregar duas pedras no peito e depois procurar saber qual que é a vontade de Deus. Tudo muito externo. Mas na nova aliança não é assim. Na nova aliança você busca o Senhor e Ele fala no seu interior. Você busca a Deus e Ele fala o seu espírito, não é? Mas há um texto que você encontra na palavra de Deus no Novo Testamento que é hiper esclarecedor de como o cristão deve caminhar nos dias de hoje na nova aliança, sem buscar saber o Urim e o Tumim. Senão daqui a pouco nós vamos ver os irmãos aí fora andar com duas pedras, vão pegar um verniz e vão escrever Urim e no outro vão escrever Tumim. Não é o que se espera. Fala para quem está ao teu lado, Deus quer falar ao seu coração. Mas eu comecei o culto a falar para os irmãos que Deus fala de muitas formas.
Deus pode falar inclusive de forma audível. Mas olha só, livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15 e 16. Seja a paz de Cristo em vosso quê, meus irmãos? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, a minha tradução está um tanto diferente, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de quem, meus irmãos? Palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Amém até aqui? Deixa eu explicar para os irmãos. Quem assiste o jogo sabe, não é? O árbitro, ele é o juiz do jogo. Então, quando acontece alguma coisa em campo, ainda que seja algo que o jogador não se apercebeu, mas se ele ouve o apito do juiz, o que é que ele faz? Ele para. E o jogo só volta a prosseguir quando o juiz volta a dar o sinal. É o mesmo entendimento. A paz, quando você perde ela no seu coração, o que é que eu te aconselho? Pare tudo. É o que a palavra está a dizer. Seja a paz no vosso coração o juiz que vai determinar como você vai tomar as suas decisões. Então, às vezes, você não vai ouvir um anjo a falar, Gabriel. Não vai ser assim. Não é? Eu lembro, quando mais novo, na igreja, uma oração que eu fazia várias vezes, eu ia para a paragem e falava assim, se o táxi parar agora, é porque vai acontecer não sei o que na escola. Aí o táxi não parava, falava não. Então, se essa folha cair, se passar um pássaro, não é? Significa isso, mas se passar 3 de uma vez, aponta para Deus, é Deus. Fazia muito essa oração, brincava assim. Aliás, era imaturo, não é? Mas Deus não vai falar assim sempre com uma voz audível. A coisa mais importante que você tem que aprender a discernir é a paz no seu interior. Essa é a primeira delas. É a paz. Você está em paz. Porque às vezes não é uma situação fácil, mas o seu interior está em paz com a decisão. Eu estou em paz com essa decisão. O Senhor falou ao meu coração, e nós usamos essa expressão, mas esse falar às vezes não é uma palavra, não é? Não é Deus a te falar, sai daqui, apanha um táxi, faz isso, não. Mas é uma paz pela decisão que você tomou no seu interior. Quantos compreendem até aqui? Amém? Então a paz tem que ser o regulador. Essa paz nos constrange, nos faz parar, às vezes, não é? Mas às vezes é uma paz que nos impulsiona a tomar decisões, avança, faz, vai para frente, não é? É essa paz no seu interior que você precisa buscar o tempo todo. O tempo todo você tem que procurar isso. Encha-se da palavra, é a segunda coisa que nós lemos no texto, não é? Primeiro diz, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos, sejam gratos. Mas depois diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Palavra de Cristo. Eu entendo, irmãos, nós gostamos de assistir pregação. Eu pergunto aos irmãos, como é que está a tua leitura? Não está boa, mas tenho assistido muito a pregação. Fala, amém, está bem, glória a Deus pela pregação. A fé vem pelo ouvir a pregação, está tudo certo. Mas e como é que está a leitura da palavra? Não, pastor, eu tenho ouvido muita pregação. Não falto na célula, não falto no culto. Amém, glória a Deus. Mas como está a leitura da palavra? Porque o que é que as escrituras nos aconselham? Que habite um pouco, pobremente. Não, a missão aqui é ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente. Então, dedique-se à palavra, entendeu? Eu vejo às vezes os alunos vêm pedir oração. Pastor, vou entrar em provas, quero oração. Eu pergunto, você estudou? Você leu a matéria? Você gravou a aula para ouvir? Não sei quem tem esse método, eu acho muito bom. Você entra na aula, você põe a gravar e depois chega em casa ou no caminho de volta a casa, você ouve a matéria. Você faz isso, você leu a palavra. Não, eu vou ler. Irmão, eu vou falar uma coisa. Esses dias vi muitos memes dos alunos aquela nossa escola aqui em Dubai. Do ISAF. Mas assim, essa coisa de estudar um dia antes da prova não vai te salvar. Para uns funciona. Galinha não segue vai. Amém, mas não é regra, é exceção. Eu pergunto, você estudou? Porque que adianta? Eu imagino a cabeça da pessoa. A cabeça da pessoa está vazia, não é? Aí ele pode dizer, não, eu quero que o Espírito Santo me ajude a lembrar a matéria. Aí vem o Espírito Santo e sopra na cabeça dele que está vazia. Vem assim, de poeira.
Não tem nada, né? Porque não estudou. Aí você vê, é o mesmo que acontece conosco. Nós queremos tomar decisões com base na palavra de Deus. Senhor, eu quero tomar uma decisão com base na sua palavra. Aí vem o Espírito Santo no seu coração à procura da palavra. Encontra 3 versículos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho de gênero. Depois encontra, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E aí encontra Salmos 23. O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. Mas é a decisão que você precisa tomar? Não. Então que habite ricamente a palavra de Deus no seu coração. Quantos dizem amém? Fala para quem está do seu lado. Esse ano você tem que ler a palavra, meu irmão. Amém? Porque quando há palavra, como é que Jesus foi tentado, não é? Ele saiu do Jordão e ele ouviu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Deus falou para ele: filho amado. Quando o diabo vem tentá-lo, o diabo tira o amado. Ele fala o seguinte: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Mas o que ele respondeu? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Como é que ele venceu? Pela palavra. Pela palavra. Não é? Ele foi tentado novamente. E o diabo então fala: esse é da palavra. Aí leva para ele ao alto do tabernáculo, não é? E fala para ele, do templo, aliás, joga do alto abaixo. Porque está escrito. O diabo falou para ele o que está escrito. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a vosso respeito para que não tropeces em pedra alguma. Tentou com ele com a palavra. Mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Fala para quem está ao teu lado: se o diabo vier te tentar com a palavra, qual vai ser a tua? Sem acusação, é só um aviso. Tenha o triângulo macaco e o pneu de socorro no carro. Aleluia. Amém. É importante. Presta atenção. Que habite ricamente a palavra. Porque como é que Deus vai te guiar pelo Espírito? Fala comigo: através da palavra. Tem dias que você vai... Olha, tem ela, missionária norte-americana. Ela entregou a vida para Jesus muito jovem ainda. E ela estava a ler a Bíblia. Ela deu de cara com Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho até os confins da terra, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Ela fechou a Bíblia, ela fez as malas e ela foi para o Brasil. E ela não ficou na cidade, ela foi para a Amazônia. Ela evangelizou um monte de tribos naquela região. Havia lá uma feiticeira, não é? Que não gostava dela. E aí a história registrada, não é? É que aquela senhora preparou um prato altamente envenenado. Pôs muito veneno no prato, né? De comida. E deu para ela. E ela recebeu o prato de comida. Ela comeu e ela ficou doente. Ela passou mal, mas não morreu. Logo no momento que ela começou a passar mal, ela vomitou muito. E vieram animais que comeram um bocadinho só do vômito dela. Sabe o que aconteceu com os animais? Nem chegaram longe. Andaram um pouquinho, caíram mortos os animais. Mas ela, viva, no mesmo dia, recuperou, vomitou, passou mal, teve febre, à noite estava a pregar o Evangelho no meio da tribo novamente. Aquela mulher feiticeira converteu ao Evangelho. Disse: olha, era muito veneno, não tem como ela estar viva. Esse Deus dela é verdadeiro e eu quero servir a esse Deus. Sabe qual que é a história dessa mulher que ela diz? Ninguém falou comigo, nenhum anjo apareceu para mim, não tive nenhuma visão. Eu li um texto e eu entendi. Ide e fazei discípulos. Leitura da palavra. Deus falou com ela através da palavra. Os irmãos me entendem até aqui? Deus vai falar consigo, Deus vai guiar as tuas decisões através da palavra. As decisões que você tem que tomar tão alinhadas à palavra de Deus. É aí que o Senhor vai te dirigir. Outra menção aqui: procure conselho sábio. Não é o conselho do teu amigo, não é. É gente que tem autoridade espiritual na tua vida para te confrontar, para falar: isso que você está fazendo é carnalidade, essa posição não é a correta. Deus quer falar contigo sim, mas procure conselheiros. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas eu sempre falo para os irmãos: prestem muita atenção. Nunca aceitem algo que Deus nunca falou ao seu coração em primeira mão. Deus primeiro fala ao seu coração e depois Ele usa outros para confirmar aquilo que Ele já falou contigo, não é? Então tenha conselheiros
conselheiros. Mas que conselheiros, pastor? Aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que são guiados pelo Senhor. A Bíblia fala a respeito do filho de Salomão, Roboão. Seu pai morreu, ele tornou-se rei. Ele despediu todos os conselheiros do pai dele. Salomão tinha conselheiros. Salomão tinha conselheiros. O filho subiu ao poder, despediu os conselheiros do pai. Trouxe os amigos dele, da geração deles, que cresceram com ele. Vocês agora são os meus conselheiros. Eu não vou ficar a ouvir conselho de pastor. Pastor é mais velho, está ultrapassado. Pastor fulano, não, isso aqui era no tempo deles, agora não é assim, não é? Agora nós fizemos de outra maneira. Eles não sabem, a tecnologia tomou conta. Não. Isso é um pensamento arrogante. Então, qual que é o conselheiro que você tem que buscar? Alguém que tem temor do Senhor. Entendeu? Alguém que vai falar da sua família com o temor de Deus que ele tem. Alguém que vai falar da sua criação dos filhos com o temor de Deus que ele tem. Não alguém que vai te dizer, isso não é importante. Deixa isso para lá. Isso é coisa de gente de igreja. Para com isso. Tenha conselheiros que tenham o Espírito de Deus. Que tenham autoridade espiritual. Alguém que vai dizer, olha, para aí, acho que você está muito... Para um pouco. Avalia melhor. Vamos orar a respeito disso. Não, me dá uma semana para responder. Eu tenho um problema com gente que me responde rápido. Tudo muito rápido. Coisas assim um pouco mais complexas, não é? Se eu procuro e pergunto algo, ele tem uma resposta rápida, eu falo, mas nem deu tempo dele orar, como é que ele já respondeu? Ou não é importante para ele, não é? Pode ser que às vezes ele já tenha passado pela situação, mas eu fico com o pé atrás. Porque quando alguém vem perguntar algo complexo, eu falo, irmão, é complicado, vamos orar. Semana que vem vamos voltar a falar sobre esse assunto. Isso é humildade também. Eu não tenho todas as respostas, mas eu busco a resposta. Estou com uma situação aqui. Não, vamos orar, Deus vai dar graça. Você pode até receber uma palavra de consolo no momento, tudo bem. Mas a resolução do problema é tão rápido assim. Vamos orar a respeito. Vamos apresentar isso diante de Deus. Eu falo, glória a Deus, eu estou com os amigos certos. Vamos orar a respeito sim. Deus vai fazer. Porque no momento você pode tomar uma decisão que não é a decisão que é a mais acertada. Tenha conselheiros sábios quando dizem aleluia. Fala para você mesmo, não fala para ninguém. Fala o teu nome, fala fulano. Tenha conselheiros sábios. Tenha conselheiros sábios. Amém? Outra coisa, seja cheio do Espírito Santo. Nós estamos só em 2 versículos. Coloca o versículo 16. Colossenses 3,16. Enchei-vos do Espírito. Aí eu falei aqui quando comecei o culto com os irmãos. Você tem que desejar isso. Você tem que desejar ser cheio. Cante. Não cante qualquer coisa. Pastor, tem algum problema em ouvir música do mundo? Ouça o que você quiser. Mas eu te garanto uma coisa, não vai te encher do Espírito. Pelo contrário, vai criar um buraco cada vez maior. Eu estava ouvindo um testemunho do pastor Fernandinho. Vocês devem lembrar, Fernandinho, ministro de louvor. Muitos anos ele é pastor. Não é? Ele estava a dizer, olha, que estava a conversar com alguém que perguntou para ele, mas é um problema ouvir músicas assim? Ele falou, não é um problema, ser livre, faça o que você quiser. Mas eu te aconselho a ouvir louvores que edificam, que trazem vida de Deus para a sua vida. E aí essa pessoa falou, não, ok, tudo bem. Meses depois, não é? A pessoa disse, olha, eu errei. Eu comecei a ouvir certas músicas que nem eram propriamente indecentes e imorais. Mas o que acontece? Ele a contar para o pastor Fernandinho, não é? É que de repente eu dei por mim a falar palavrão. Todo mundo sabe o que é palavrão? A falar asneira. Asneira, nós falamos asneira. A falar asneira. Nós falamos gineira, né? Gineira não existe. Nunca fale isso à minha frente. Eu vou ter uma ideia muito errada a seu respeito. É asneira, ok? Então, ele deu por ele a falar asneira, a falar um palavrão, a soltar uma palavra que não deveria. Por quê? Porque nada é neutro nesse mundo. Nada é neutro. Muito cuidado com o que você consome. Não vos embriagueis num vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, como é que eu faço? Você ouve a palavra, você lê a palavra e você louva a Deus. De verdade, irmãos, a maneira mais rápida de você se encher do Espírito é cantando uma canção ungida ao Senhor.
às vezes vou para a casa de banho porque tenho que tomar decisões muito rápidas, muito na hora. Eu vou para a casa de banho no serviço, eu dou 3 vezes aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia significa louvor a quem de direito, e só o Senhor é digno de todo louvor. Então eu canto a Deus. Às vezes você não tem tempo de fazer um devocional mais longo pela manhã, não é? Eu vou o caminho todo a cantar. E pela manhã o corpo não está com muita vontade. O corpo não está com muita disposição. Mas você tem que mostrar para ele que é um espírito que governa. Então você louva ao Senhor. Nós chegamos aqui no domingo para cantar. Uns ficam sentados na hora do louvor, a assistir o louvor. Que Deus te perdoe em nome de Jesus. Eu não. Os irmãos ensaiam, você tem que no mínimo cantar com eles 2 canções, aleluia. Mas essa é a parte natural. A parte espiritual é que quando você louva, você é cheio do Espírito Santo. Quando você declara, você é cheio do Espírito Santo. Obviamente temos que ter cuidado com canções. Não é porque fala de Deus que é uma canção ungida. Não é. Às vezes é só uma canção que fala de Deus. Você tem que ter canções ungidas, não é? Eu gosto daquela canção que declara: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu canto. Quando é que eu canto normalmente? Quando eu estou com medo. Que eu tenho medo também, não é do escuro. É quando você é adulto. Você tem medo de emprego que vai embora. Você comete um erro, aí vem uma ameaça diferente, não é? Você investe em algo, será que o retorno vai ser correto? Será que fiz um bom negócio? Não é? É assim que funciona. Mas aí o que é que você declara? Eu não sou mais escravo, sou filho de Deus, não é? Quando não há mais um caminho para fazer. Tem uma canção em inglês, não é? Mas em português o pastor Fernandinho ele fez também. Como é que é? Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto e luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Sou cheio do Espírito. Aquele que estava abatido agora canta alegremente, se posiciona em fé. Então isso não é opcional. Aí você pergunta para o irmão: irmão, como é que você está? Eu estou cabisbaixo. Cabisbaixo o quê? Seja cheio do Espírito Santo, não é? Ah, pastor, é que eu fui assistir na internet também umas coisas que falavam. Olha, irmão, não fale do problema, fale de Deus. Não está dizendo que o problema vai deixar de existir, mas o seu Deus é maior. Louve ao Senhor, não é? O salmista declara: porque estás aflita, ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, diz o Senhor. Aí o que se passa, irmã fulana? Estou cabisbaixa. Come. Senta aí, come um fungo primeiro. Depois do fungo vamos conversar, né? Você conversa. Vamos conversar, vamos orar a respeito. Mas de verdade, irmão, outra coisa. Esse é um parênteses aqui para a nossa vida em comunhão com os irmãos. Pelo amor de Deus, qualquer problema que vierem te falar, não começa logo com um sermão. Irmão, senta aqui. A palavra de Deus diz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para com isso. Primeiro acolhe. Ouve a pessoa. Mesmo que ele falar à toa, ouve até o fim, não interrompa. Ouça, deixa ele falar. Aí você manda aquela básica, é complicado. Aleluia. Aí você fala para ele: vamos orar a respeito. Senta aqui, você já comeu. Você não esqueceu o problema. Mas aí você sabe, a fome piora o problema. Não estou a exagerar, é verdade. A fome piora o problema, entendeu? Você não processa da mesma maneira. Vou dar um exemplo bíblico aqui para você não me acusar que eu falei à toa. O profeta fez cair fogo do céu, matou sei lá quantos, aí lhe ameaçaram de morte, fugiu. Quando ele fugiu, estava aflito. O anjo chegou para ele, ele deu um toque no ombro. Não lhe falou primeiro: Deus é contigo, não sei o que. A Bíblia fala que o anjo falou para ele: come e dorme, porque essa comida vai te sustentar para muitos dias. Ele comeu, dormiu. Depois lhe tocaram de novo, bis na refeição: come e dorme, porque essa comida vai te sustentar para muitos dias. Só a terceira vez é que eles falaram que ele tem um caminho para prosseguir. Então às vezes o teu problema é falta de quê? E você já dormiu? Pastor, não estou a dormir. Dorme ainda. Não estou a conseguir dormir. Funge. Não precisa tomar melatonina, não. Pastor, eu não gosto de fungo. Batata doce contigo, não sei. Nós de cá, fungo. Amém. Era para pegar tua atenção, olha para cá. Mas às vezes falta alimento do céu.
Mas não traga acusação sobre o seu irmão. Não acusa, falta palavra. Sabe o que é isso? Isso é falta de igreja. Faça isso. Convida para almoçar. Vamos sair. Vamos conversar. Lá nós vamos falar a respeito disso. Entendeu? Conversa onde tem comida. É de Deus. Aleluia. Marta estava a fazer muitas coisas. Jesus também não falou, Marta, hoje ninguém vai comer. Não. Só falou que a irmã escolheu a melhor parte, né? Entendeu? Traga alimento para o seu irmão quando dizem aleluia. Olha para quem está ao teu lado. Só vê se ele está com cara de quem está com fome. E hoje aceita almoçar fora contigo. Aleluia. Meu filho Albert daqui a pouco está aí para perguntar, papá, vamos sair hoje? Vamos aonde? Conversa dele. Mas entenderam as maneiras como Deus fala? Seja cheio do Espírito Santo, Deus vai falar ao seu interior. Mas não vai ser só dessa maneira. Tenha conselheiros, no meio dos conselheiros vai ter palavra certeira da parte de Deus. Entendeu? Leia a palavra. Pela palavra você vai saber o que você precisa fazer. Não é? Salmos capítulo 1. Abra para mim Salmos capítulo 1, versículo 1. Não está na palavra, mas ocorreu aqui, isso é para os jovens. Mas é válido para toda a igreja. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do que, meus irmãos? Dos ímpios. Quem diz é a palavra. Pastor, como é que eu faço para escolher as minhas amizades? Olhe para a palavra. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, dos que inventam, dos que são beberrões, dos que não têm temor de Deus. Pastor, uma coisa é uma coisa. Eu posso andar com eles e não fazer o que eles fazem. Ok, eu disse que eu não falo para os irmãos o que tem que fazer. Mas a palavra fala, amém, meus irmãos? Não ande nesse lugar. Pastor, como é que eu vou tomar essa decisão? Lendo a palavra. Você não precisa que ninguém te diga isso. A palavra ensina, quantos dizem aleluia. Amém? Mas agora, o reino de Deus, irmãos, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu falo para os irmãos, nós não podemos ser aquele grupo de crente que está sempre com a cara trancada. Aí alguns vão olhar e falar assim, fulano é muito espiritual. Por quê? Porque qualquer música agora é música de choro. Eu tenho um problema também com isso. Os irmãos atualmente, as músicas deles são música de choro. É worship, pastor. Não, para com isso. Não. Aí eu pedi esses dias, né? Irmãos, olha, me enviem aí sugestão de canções novas. Quero louvar a Deus com um cântico novo. Aí a lista dos irmãos. Tem uns mais antigos, mais conservadores. Mandaram umas músicas e eu falei, sim senhora. Tem umas, irmão, aquilo é depressão. É só choro do começo ao fim. O fim não é... É só música de lamentação, de choro. É assim, porque hoje se instalou isso, que a questão da espiritualidade tem que envolver muito choro. Não, eu sou cheio do Espírito Santo rindo. Eu sou cheio do Espírito Santo alegre. Eu sou alegre. Crianças gostam de gente alegre. Não é piadista, é gente alegre. Sou piadista também, mas isso é outra coisa. É alegre, você tem alegria. Alegria é interior, é algo de dentro, não é? É um resultado. Agora, quantos servem a Deus e estão por aí sem alegria? Chegam diante da célula e falam, irmãos, eu já estou aqui só pela graça, não é? Irmãos, vocês não sabem a luta que eu estou aqui. Irmãos, eu tenho luta assim, mas eu estou aqui com alegria, ninguém me obrigou. Nunca subo aqui pela obrigação, estou aqui na obrigação. Eu sei que eu tenho obrigação, eu tenho um compromisso, mas eu estou sempre alegre. Alegre. Não é falta de problema, não é falta de luta, mas eu estou sempre alegre. Por quê? Alegria é resultado. Romanos 14, 17, 18. Capítulo 14, versos 17 e 18 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Onde, meus irmãos? No Espírito Santo. Por que está com o inicial maiúscula? Porque é o Espírito de Deus. Mas lá no livro de João 4 diz que aquele que se une ao Senhor, ele torna-se um só Espírito com Deus. Amém? Mas você vê, aqui é um caminho. Qual que é o caminho? Primeiro é a justiça. A justiça é dom. Sabe, justiça não é você discernir o que é bom e o que é mal. Isso é lei. A lei é que mostra o que deve fazer e o que não deve fazer. São quantos mandamentos e ordenanças, irmãos? Só lembrar dá trabalho. São 613. Agora imagina, você erra em um deles. A Bíblia fala, a lei fala, que se você errar em um, você é culpado de todos. Quantos conhecem 20
leis, 20. Eu também não. Graças a Deus, nasci no bom tempo, aleluia. Podem me falar mal. Nasci no bom tempo, da graça de Deus. Mas é muita lei, se erra em uma, culpado de todas. Mas a Bíblia fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como é que você recebe isso? Sendo justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós. Justiça é um presente. Então pare de se lamuriar. Eu não mere... Sabe aquela oração? Eu já não faço mais essa oração. Estou liberto em nome de Jesus já. Senhor, eu não mereço nada. Estou aqui, eu não mereço nada para te pedir nada. Eu não começo mais orações assim. Senhor, eu estou aqui porque eu sou teu filho. Tenho livre acesso à sala do trono. O Senhor fez para mim um caminho vivo. Posso me achegar ao trono de graça e misericórdia e pedir, e eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Aleluia. Por quê? Porque eu fui revestido da justiça de Deus. Agora eu pergunto, o pastor peca ou não? Glória a Deus, uns têm dúvida. Deixa-me desapontá-lo. Eu peco sim, amém? Não sou um anjo. Eu falho. Tem dúvida, pergunta para minha esposa. E para o Elbert atualmente. Mas você vê, eu erro, eu falho. Mas me torna injusto? Não. Eu recebi o dom da justiça. Porque eu creio, e eu confesso isso diariamente, a justiça de Deus sobre mim, eu posso ter paz com Deus, não é? Paz com Deus. Porque eu tenho paz com Deus, eu consigo ser alegre. Como é que você vai ser alegre? Primeiro você tem que ter paz com Deus. Mas se você não tem paz com Deus, o que é que significa? Que você está debaixo de condenação. Então você não creu ainda no dom da justiça. Mas como é que muitos andam? Pastor, eu não estou com alegria nesse serviço na igreja. A célula eu estou a serviço sem alegria. Então é melhor não liderar mais. Pastor, eu vou sair do louvor porque eu não sinto alegria. Alegria é consequência. Se você não sente alegria, procura paz. O que está te impedindo de ter paz? Você não entendeu a justificação, então você procura a justificação. Você alinha com a justificação. Eu sou justo em Cristo Jesus. Se eu sou justo, então eu tenho paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, então eu posso pedir qualquer coisa a Deus. E qual que é o resultado? Alegria. Aí nós vivemos num mundo hedonista que procura alegria. O tempo inteiro eu não estou alegre, pastor. Porque eu não estou alegre, eu não posso fazer. Procure a paz, procure a justiça. Encontre a justiça, você vai ter paz. Você vai ter paz, o resultado será alegria. Agora, não inverta a ordem. Não procure alegria. Alegria é consequência. Sabe onde é que está a tua alegria? Diz o pastor Wilson. Na cruz com Cristo Jesus. Encontre a cruz, você vai encontrar a sua alegria. Nesse tempo você terá aflições, mas tem bom ânimo. Ele venceu o mundo, você vencerá também. Onde é que está a sua alegria? Fala para quem está do lado. A tua alegria está em Cristo Jesus. Amém? A equipa de louvor me ajuda. Eu vou encerrar o culto com os irmãos. Mas olha só, você sabe, a primeira vez que aparece uma pergunta na palavra de Deus, quem faz a pergunta é Deus, não é o homem. E qual que era a pergunta? Deus chega no jardim e pergunta ao homem: onde estás? Não é? Quem fala um mundo sabe. Não é? Onde estás? Onde está o homem? Assim começa a palavra de Deus em Gênesis, com a primeira pergunta. Lá em Mateus, você começa o Novo Testamento, a Nova Aliança. Qual que é a primeira página? A genealogia de Jesus. E aí começa a falar: fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e gerou ciclano, e de ciclano gerou fulano, e gerou fulano, que gerou fulano, até chegar em Jesus. A primeira pergunta que foi feita lá no Jardim do Éden: onde está o homem? Ela é respondida na genealogia de Jesus. Você encontra Cristo, você encontra o homem que se perdeu. O primeiro Adão falhou, mas o segundo morreu e ressuscitou para justificar o homem. Você quer encontrar a sua alegria? A pergunta seria: onde está a minha alegria, Senhor? Mateus responde: sua alegria está em Cristo Jesus. Você encontra Cristo e você encontra a sua alegria. Quantos dizem aleluia? Fique em pé no seu lugar. Você quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Coloque Cristo em primeiro lugar. Não há nada mais importante do que o Senhor. O Senhor é mais importante que tudo. Ele é o centro de tudo. Pastor, eu estou numa grande aflição hoje. Eu não vejo o caminho. Eu não sei como trilhar agora. Olhe para Cristo Jesus. Cristo é a palavra, é o verbo.
mas Cristo também está no meio da igreja. A palavra fala: onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente. Jesus disse. Jesus está no meio da comunhão do corpo de Cristo. Quantos dizem aleluia? Amém? No meio da comunhão da igreja. Pastor, eu quero ser guiado pelo Espírito. Ouça Deus falar. Vai falar no seu interior. Vai falar através da boca do irmão. E outra coisa, Deus quer te usar. Nunca se esqueça disso. Vezes há, bem baixinho, vezes há que Deus coloca uma palavra de conhecimento no teu coração a respeito de outra pessoa. Essa pessoa está a orar por algo, meu irmão. E se de alguma maneira Deus falou o seu coração, não comece a pensar: não, isso é coisa da minha cabeça. Não é. Deus te deu uma mensagem para compartilhar com alguém. Saia do seu lugar e vai falar para aquela pessoa: enquanto eu orava, Deus me falou isso a seu respeito. Às vezes é um texto, às vezes Deus vai falar para você um versículo. Vai lá e fala para essa pessoa esse texto. Você vai lá e você vai ser usado por Deus. Então não diga que você não sabe ouvir a voz do Senhor. Você só não sabia que era o Senhor a falar contigo. Hoje você sabe. Deus vai falar ao seu coração. Não deixe com que terceiros venham inventar coisas a seu respeito. Eu estou a te ver no Espírito e Deus mandou te falar não sei o que. Não. Deus só vai usar pessoas para confirmar aquilo que Ele já falou no seu interior. Há portas que Ele vai fechar, há portas que Ele vai abrir, mas todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Amém? Mas eu queria coloca o versículo a seguir, por favor. Romanos 17, 18. Nós sempre falamos do 17. Peço perdão aos irmãos. Sempre falamos do 17. Não é justiça, paz e alegria no Espírito. Mas o verso 18, Romanos 14, 18, diz: aquele que deste modo serve a Cristo, que modo? Justiça, paz e... aquele que serve a Cristo com alegria. O que acontece? Diz a palavra: é agradável a quem, meus irmãos? A Deus. E aprovado por quem? Eu não me importo com a opinião dos homens. Eu estou na graça, eu faço o que eu quiser. Se você não for aprovado pelos homens, você não vai ser agradável a Deus. Você sabe, esse agradável não é de salvação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas o nosso, bem baixinho por favor, o nosso serviço a Deus tem que ser agradável. A sua oferta a Deus tem que ser agradável a Deus. Meus filhos são meus filhos, eu amo eles incondicionalmente. Mas eu posso não gostar de certos serviços que eles fazem para mim. Os irmãos me entendem até aqui? Eu mesmo que se aplica, você quer servir a Deus de forma agradável, você tem que ser aprovado pelos homens. Você tem que ser aprovado pelos homens. As pessoas têm que olhar para ti e falarem: de fato é um homem de Deus, é íntegro, é responsável, é educado. Os irmãos me entendem até aqui? O que é que podem falar a seu respeito? Por que às vezes você não ganha seus familiares e amigos? Você não é aprovado pelos homens. Olham para ti e falam: sou mais um, isso aí não dá nada não. Isso é palavra de Deus, isso é Novo Testamento. A graça não pode ser vã na nossa vida. Quando dizem aleluia, fala para quem está ao teu lado que você seja agradável a Deus. Fala para ele: sirva a Cristo com alegria. Eu quero terminar o culto com uma canção alegre hoje. Hoje não vamos terminar o culto com aquelas canções. Não. Quero uma música bem alegre. Vamos usar a bateria. Nós vamos sair daqui alegres. Você vai chegar em casa, você vai dar uma boa notícia para o seu familiar, para o seu amigo. Você vai chegar durante a semana, você vai manifestar alegria no seu local de trabalho, na universidade ou em qualquer outro lugar. Para de falar que o país está complicado e não sei o que. Para com isso. Seja alegre no nome do Senhor Jesus. Amém? Quantos dizem aleluia? Amém? Antes de nós cantarmos, eu queria que você saísse do seu lugar e liberasse uma palavra sobre a vida de alguém. Não importa quem, mas fala para ele: tenha bom ânimo. Saia do seu lugar e fala para alguém: tenha bom ânimo. Só porque o pastor falou, escolhe alguém. No mínimo uma pessoa. Não precisa falar para 5, 6. No mínimo. Sai do seu lugar e fala para ele: Deus mandou te dizer: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo.